Olá, meu nome é Laura, sou mãe de dois, mãe atípica e mãe imigrante, e sejam muito bem-vindos ao meu canal Brazuca Mama. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a chegada do segundo filho, né? As emoções, as mudanças e tudo que acompanha, né, esse acontecimento na nossa vida. Porém, eu queria deixar um alerta antes de começar o vídeo, de que no início eu toco muito brevemente sobre a minha experiência com uma perda gestacional que eu sofri, tá? Então, se isso é um assunto que te gera gatilhos, ou se você é uma pessoa que sofreu isso recentemente e ainda é uma ferida muito aberta, eu sugiro que você passe esse iniciozinho, até ali uns 4 minutos, tá bom? Para evitar aí qualquer estresse emocional. Então vamos nessa. Bom, a minha terceira gestação, né, resultou aí no nascimento da minha filha mais nova, né, que foi a minha segunda filha que veio ao mundo, tá? Porque em 2001 eu sofri uma perda gestacional, aí 1 ano e pouquinho antes de eu descobrir que estava grávida da Luísa. Eu fiquei grávida pela segunda vez, eu já tinha o Lucas, e fui na ginecologista, né, para confirmar. Eu fiz os testes de farmácia e deram positivos, e fui na ginecologista para confirmar a gravidez. E aí, chegando lá, a médica detectou que o embrião estava muito pequeno para o tempo que deveria ter e que os batimentos cardíacos estavam muito devagar, né, para o que deveria estar. Então, que possivelmente seria uma gravidez não viável, mas já deixou marcada uma segunda consulta para ver se alguma coisa mudava, né? Porque ela falou que existem casos em que no iniciozinho é assim mesmo e depois normaliza. Porém, ela já me deixou esse alerta. E eu, obviamente, fiquei, né, arrasada. Já falei com o meu chefe no trabalho, que foi super compreensivo, me apoiou em tudo, sabe? E antes mesmo da minha segunda consulta, já aconteceu, né? O meu corpo mesmo fez tudo naturalmente. Eu não precisei ir ao hospital, não precisei ir ao médico para fazer nenhum procedimento. Eu e meu marido tiramos aí uns dias, né, para viver esse luto, porque é um luto, sabe? Apesar de eu não ter chegado na fase de ver a barriga crescer, eu realmente só cheguei a ver, né, o meu embriãozinho uma vez, que foi na primeira consulta. Não tive a oportunidade de ver uma segunda vez. Então, mas ainda assim, é difícil, a gente passa por um luto, e eu e meu marido tiramos ali um tempinho para a gente ficar junto como família, dando suporte um ao outro, e, né, aproveitando o tempo com o nosso filho também, que era muito pequenininho na época, então não tinha como ele entender o que estava acontecendo, e também não queríamos, né, tentar explicar nada para ele não tinha nem 2 anos ainda. Mas enfim, passei por esse processo, e aí em 2022, assim, uns 3 dias, eu acho, depois de fazer 40 anos, eu descobri que estava grávida pela terceira vez. E foi uma gestação, né? Como a Luísa é um bebê arco-íris, foi uma gestação
de muita alegria, de muita expectativa, mas também de muito medo, de muita apreensão. Sabe, toda hora ficar pensando e rezando para não acontecer nada, entendeu? Para tá tudo bem com ela. E mesmo depois, sabe, de ir no médico, de fazer as ultras e ver que tava tudo bem, e a barriga crescendo e tudo, eu ficava ainda preocupada. Tipo, se ela ficava um pouquinho mais de tempo sem se mexer na minha barriga, eu já começava a catucar ela. Entendeu? Eu acorda, sabe? Aquela coisa bem meio neurótica, beirando o neurótico mesmo, sabe? Então foi um misto realmente de emoções, mais até do que na primeira gestação, que veio de surpresa depois de 4 anos de luta contra a infertilidade, né? Que também teve muita apreensão, teve muita preocupação, mas eu sinto que o da Luísa, como veio depois de um acontecimento traumático, realmente, eu acho que foi mais carregado, sabe? Com essa coisa de preocupação e de apreensão. Mas graças a Deus deu tudo certo. E até no nascimento dela, ela teve que nascer de cesárea, porque ela já estava muito grande. Meus 2 filhos nasceram grandes, mas o Lucas eu ainda consegui ter de forma natural. Mas a Luísa teve que ser cesárea. E ela teve um pouquinho de estresse respiratório logo que ela nasceu, então não pude segurá-la imediatamente, né? Os médicos tiveram que fazer ali um procedimento ali de sucção dos fluidos que estavam ainda no pulmão dela. E meu marido ficou ali do lado dela o tempo inteiro, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, quando ela realmente veio pra mim, aí é que eu me tranquilizei, sabe? Mas assim, assim que descobrimos que eu estava grávida pela 3ª vez e que estava tudo bem, né? Que o embrião estava bem, os batimentos cardíacos estavam bem, ela estava crescendo como deveria crescer. A preocupação comigo começou a ser: e o Lucas? Como é que vai ser a reação do Lucas? A essa altura a gente já sabia que ele era autista, né? A gente já sabia dos desafios, a gente já estava trabalhando ali, né, para ajudá-lo nesse processo. E vai vir aí mais um neném, né? E a gente ficou, pelo menos eu fiquei meio assim, meu Deus, e o Lucas? Como é que ele vai reagir? Como é que vai ser, né? Porque para uma criança neurotípica já deve ser um pouquinho complicado. Eu, assim, não lembro realmente quando a minha irmã nasceu. Eu sou 2 anos mais velha que a minha irmã do meio. E que foi a 2ª filha da minha mãe. Eu sou a mais velha. E a minha mãe me conta, né? Eu tinha 2 anos quando a minha irmã nasceu, tinha acabado de fazer 2 anos. E minha mãe estava amamentando, sempre que ela ia amamentar a minha irmã, eu ficava ali do ladinho enrolando o cabelo, sabe? Tipo, mãe, me dá um pouquinho de atenção. E eu ficava enciumada. E eu até hoje tenho acho que é alguma coisa de regulação emocional que ficou, né? De ficar enrolando o cabelo. Toda vez que eu quero me acalmar, ou que eu tô muito cansada, eu fico enrolando meu cabelo. É um hábito que eu tenho até hoje. Mas assim, eu sabendo, né, como é que foi comigo e como é que rola com muita criança neurotípica a chegada, né, do primeiro irmão, eu já fiquei assim, meu Deus, e o Lucas, né? Como é que vai ser? Mas assim, fomos preparando ele. À medida que a barriga começou a crescer, eu fui falando com ele. Sabe o que tem aqui dentro da barriga da mamãe? É a sua irmãzinha, que vai nascer daqui a pouco. Você vai ter uma amiguinha para brincar com você. E ela vai ser sua amiga para a vida inteira. Então fui explicando para ele, compramos livros, né? E líamos para ele.
para ele já ir meio que se acostumando com a ideia, né? E aí Luísa nasceu, ele foi me visitar no hospital, né, com a minha mãe veio do Brasil, e a primeira vez que ele entrou ali dentro, ele me olhou assim, né, porque eu tava na cama, tava no soro, tava com um negócio na perna para poder não dar coágulo sanguíneo, um negócio que fica na perna assim, apertando sua perna, né, porque você tem que ficar deitada. E aí ele meio que olhou assim, com um pouquinho de tipo, o que tá acontecendo com a minha mãe? E aí depois ele viu, eu mostrei, mas eu falei, aqui filha, sua irmãzinha nasceu. E a reação dele foi melhor do que eu imaginava, sabe? Ele chegou, subiu na cama comigo, fez carinho na cabeça dela, deu beijinho na testa dela, ficou ali com a gente. Então foi uma reação muito melhor do que eu esperava, sabe? Aí teve a volta pra casa. Voltamos pra casa e aí complicou um pouquinho porque Lucas ficou bem doente, bem no dia que chegamos em casa. Ele começou com uma tosse muito forte, e eu com uma recém-nascida, né, que não tinha tomado vacina pra nada, ela só tomou a da hepatite B, que é a que toma quando nasce. Não tinha tido nem a primeira consulta no pediatra ainda, né, após nascimento. Então eu fiquei muito preocupada. Aí tive que deixar ele no quarto dele, eu ficava no nosso quarto com ela. E aí toda vez que eu saía do quarto pra dar atenção a ele, eu trocava de roupa. Tipo, era aquela coisa bem em volta de era Covid mesmo, né? Eu ficava de máscara. E eu sei que quando eu tava com ela dentro do quarto e eu ouvia o meu filho lá fora tossindo ou chorando, eu começava a chorar. E eu chorava desesperadamente, porque eu não podia estar com os dois ali na cama comigo, sabe? Eu queria estar com os meus 2 filhos, com as minhas 2 crias ali perto de mim. Só que essa situação dele estar doente dificultou, né? E eu não pude fazer isso. E foram, assim, uns 3 dias, assim, até ele começar a melhorar, sabe? Aí, quando ele começou a melhorar, eu finalmente relaxei um pouco, e aí ele veio, ficava comigo, com a irmãzinha, fazendo carinho na irmãzinha, sempre muito, sabe, muito atencioso, muito carinhoso comigo e com ela. Então foi, tirando esse iniciozinho, né, meio assustador, e eu que já sou pouco paranoica, foi melhor do que eu imaginava, sabe? A aceitação dele e a relação dele com ela. E tinha também a preocupação nossa, sabe? Porque por mais que a gente já tenha tido a experiência com o primeiro, a gente meio que já sabe lidar com certas coisas. Então, nesse aspecto, é sim um pouco mais fácil, sabe? Eu lembro que com o Lucas a gente ficava muito cheio de dedos. E engraçado que no hospital, né, você vê as enfermeiras manuseando os bebês, tipo, elas pegam no pescoço e não sei o que, e vira e não, tipo, não tem dedo nenhum, né? Porque eles são muito mais maleáveis do que a gente imagina, né? Mas assim, você que é a mãe da criança, você fica meio cheio de dedo. E com o Lucas a gente ficava muito assim, tipo, pra botar uma roupa nele, era um negócio pra trocar fralda ali. E com a Luísa já não era mais, já era uma coisa mais natural, entendeu? A gente já sabia meio o que fazer. Então, meio que já estávamos sem dormir direito, né? Por causa do Lucas, então essa coisa da mudança no hábito, né, do sono já não foi tão grande, porque o Lucas, sendo autista, ele tinha uns probleminhas para dormir, sabe? Ele acordava muito frequentemente à noite, ele tinha terror noturno, sabe? Ele acordava assustado, chorando. E hoje em dia já passou, graças a Deus, mas então, assim, até o nascimento da Luísa, a gente não tinha voltado a uma rotina de sono
normal e saudável. Então, aquilo ali também não foi uma mudança brusca mais pra gente, como foi com o primeiro. Mas tinha essa preocupação, assim, de, meu Deus, será que a gente vai dar conta? Com o Lucas já estava difícil sem rede de apoio, e agora com 2 crianças, para botar para tomar banho, para botar para comer, para escola, para creche, para não sei o que, blá blá blá. E sim, bem mais trabalhoso sem rede de apoio. Tem as facilidades de você já saber em alguns aspectos o que fazer, mas também tem a coisa de que cada criança é uma criança. A personalidade da Luísa é totalmente diferente do Lucas. Ela é muito mais agitada, ela é muito mais bagunceira. Você tem que ficar vigiando ela muito mais do que a gente tinha que ficar vigiando o Lucas. E então, assim, isso tudo foi meio que novidade pra gente. E ela, pelo menos até agora, não mostrou nenhum sinal de ser neurodivergente. Então, assim, o desenvolvimento dela tá todo padrão. O Lucas não colocava nada na boca, então a gente não teve que se preocupar com isso. Já a Luísa bota tudo que ela vê pela frente na boca. Ontem mesmo eu achei ela com a boca toda verde lá na sala e eu não sabia o que ela tinha botado na boca. E eu não conseguia achar o que ela tinha botado na boca, então já me bateu aquele desespero. Mas enfim, a gente vai vivendo e passando por esses perrengues e aprendendo, né? Mas eu acho que ter o segundo filho foi a melhor coisa que a gente podia fazer, sabe? Com todo o trabalho extra que a gente tem. Ver o Lucas interagindo com ela interagindo com ele, eles sentem saudade um do outro quando um tá na escola, a outra tá na creche, quando a Luísa tá tirando o cochilinho dela. Eles, de modo geral, se dão muito bem. É óbvio que tem as brigas, né? Eles agora estão na fase de começar a ficar brigando porque um quer a coisa do outro. Normal, esperado. Mas, de modo geral, eles se dão muito bem, se amam, se preocupam um do outro, cuidam um do outro. E isso é muito gratificante, sabe? Ver que eles são serizinhos em formação que estão realmente preocupados com o bem-estar alheio, sabe? Isso é muito importante pra gente. Bom, e a minha relação com o Diogo, que é o meu marido, pai dos meus filhos, né? Ele, como sempre, desde a chegada do Lucas, sempre foi um parceirão, sabe? Pai, como todo pai deveria ser, presente, que faz absolutamente tudo, sem eu precisar pedir. E a gente teve, sim, algumas discussões, alguns desentendimentos, até por conta do estresse, por conta de ter que dar conta de tudo sem uma rede de apoio, os 2 trabalhando fora, trabalhando em turnos diferentes, né, pra gente poder cuidar das crianças. Então a gente se vê menos, né, por conta disso, e isso também causa um certo estresse. Mas a gente é muito parceiro, a gente é muito amigo, a gente conversa sempre e a gente vai adaptando, sabe, as necessidades e um dia que um tá precisando um pouco mais, o outro se doa um pouco mais e no dia seguinte a gente inverte. Às vezes até no mesmo dia mesmo ele me deixa dormir, como eu trabalho tarde e noite, né? Ele me deixa dormir até um pouco mais tarde, quando ele não tá trabalhando, fica com as crianças, leva as crianças no parque, eu levo as crianças na escola, quando ele não tem cliente muito cedo. E eu posso dormir um pouco mais. E aí, antes de eu sair para trabalhar, ou quando é um dia que eu tô de folga, ele geralmente acaba de trabalhar e ele vai descansar e eu fico com as crianças. Então, assim, a gente trabalha junto,
sabe? A gente é um time mesmo, sem ser piegas, é o que a gente faz aqui, tá? Nós somos realmente uma dupla. E a gente tenta, estamos sempre muito cansados dos dois, mas a gente ainda tenta achar um momentinho durante a semana pra gente, sabe? Pelo menos uma vez por semana, ou que seja pra intimidade, ou que seja pra ver um filme, assistir uma série, mas a gente sempre guarda esse momentinho depois que as crianças vão dormir. Nossa experiência foi essa, está sendo essa. A chegada do segundo filho veio com muitas preocupações, com muitos medos, pelo trauma que eu passei, pela não saber o que o nosso filho neurodivergente, né, como ele iria reagir à chegada de outro filho, mas preparando ali o terreno devagarinho, mostrando, sem vir de historinha, sabe? A minha mãe sempre orientou a gente muito, nunca veio de historinha, sempre falou de forma verdadeira e real, mas de forma que uma criança pudesse entender, né? Então foi assim que a gente fez para preparar o Lucas, né? A irmãzinha tá na barriga da mamãe. Ele estava vendo as transformações no meu corpo, sabe? Ele estava vendo a minha barriga crescendo. Então eu já fui preparando ele. Eu falei, não, a barriga da mamãe tá grande porque a sua irmãzinha tá aqui dentro. Daqui a pouco ela vai nascer, ela vai vir aqui para fora e você vai poder brincar muito com ela. Então isso foi preparando ele. Ele foi ficando, sabe, feliz de ter uma pessoa para chegar, para fazer parte da vida dele, para brincar com ele, para ficar, né, para ser amiga dele. Então, de modo geral, experiência positiva, eu não faria de outro jeito. Acho que foi a melhor coisa que a gente fez. Se eu fosse um pouco mais nova e tivesse uma rede de apoio, eu até tentaria ter um terceiro. Eu adoro, gosto muito de criança, sabe? Amo ser mãe, apesar de todas as dificuldades da maternidade, sabe? Eu não boto um óculos cor-de-rosa e acho que tudo é lindo e maravilhoso. Mas eu amo ser mãe. Então, o vídeo de hoje foi isso, um pouquinho da nossa experiência com a chegada da nossa filhota Luísa e como a nossa família se preparou, como a nossa família reagiu à chegada dela, como nós nos adaptamos à chegada do segundo bebê e estamos ainda nos adaptando, sabe? É adaptação constante, tá bom? Então esse foi o meu vídeo de hoje. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Um beijão.